Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Shabbat Shalom. Hoje é sábado, dia 13 de março de 2021, sábado da terceira semana da Quaresma. É o Evangelho do dia, liturgia da palavra, retiro quaresmal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse tempo tão especial que passamos juntos, meditando na Quaresma do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos deu e pela graça, Deus, de estarmos, ó Pai, nesse sábado abençoado. Sábado, ó Deus, da terceira semana da Quaresma. Sábado que nos prepara para a celebração do domingo, quarto domingo da Quaresma. Nós te louvamos, ó Pai, por essa caminhada sagrada, abençoada pelo Senhor. Obrigado pela noite de sono. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, querida Jane, Neia, Gisele Gobi, nosso irmão Zé Luiz, que ontem completou 80 anos, Fábio Lúcio Brandi, Maria Lúcia, Diná, glória a Deus, Joel Moreira, sejam todos bem-vindos, Gessé e Carmen, olha que coisa linda, Josiane, Erli, Erli, que benção, Erli, aleluia, Eusimelo, Deus abençoe cada irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos nessa caminhada maravilhosa da Quaresma. Você que vai assistir depois, escreva aí embaixo, dá uma saudação, para a gente saber quem está assistindo depois, amém? Você também que vai receber pelo WhatsApp, Deus te abençoe. Deus te abençoe a Neuza, a Eni, cada pessoa que assiste depois. Cláudio Roberto, tantas pessoas, amém? Você pode compartilhar esse evangelho do dia pelo Message, pode compartilhar na sua página principal do Facebook, pode compartilhar também no seu perfil, em vários lugares dá para compartilhar esse vídeo. O importante é que a gente possa divulgar o Evangelho do Senhor. Amém? A paz do Senhor Herodia, querido Davi, Renata Amaral, tanta gente com a gente hoje de manhã. Que benção, né? Shabbat Shalom para vocês. Vamos então ao nosso Evangelho, querido Eni. Amém? Abra a sua Bíblia ou o seu lecionário, você que tem um lecionário, né? Muito bom. Hoje, dia 13 de março, sábado da terceira semana da Quaresma. Sábado da semana 3 da Quaresma. O Evangelho é Lucas 18, 9 a 14. Amém? Obrigado, Josiane. Que bênção. Diz assim o Evangelho do Senhor. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo, de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês
que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai amado, por esse tempo tão especial na tua presença. Obrigado, ó Pai, por essa palavra, Senhor. Palavra de Jesus. Palavra que vem falar aos nossos corações nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina uma coisa muito linda, que é importante nesse período da Quaresma, não é? O período que nós caminhamos na abstinência, no jejum, na oração, na esmola, nas leituras devocionais, né? Nós nos preparamos bastante para a Páscoa do Senhor. Só que tem que nós não podemos nunca perder a humildade. Pode ser que uma pessoa faça tudo certo, mas que no final está tudo errado, porque a motivação é errada. E é interessante que Jesus faz essa parábola e no início diz assim, olha, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então você percebe o erro. Primeiro erro, as pessoas confiavam em si mesmos, não é? Se consideravam justos, porque confiavam em si mesmo, e além disso desprezavam os outros. Então era uma relação feita com Deus para desprezar a minha relação com o outro. Eu não posso encostar no outro, eu não posso conversar com o outro, eu não posso estender a mão de misericórdia para o outro, porque eu sou melhor do que o outro. Pessoas que a Bíblia diz que confiavam em si mesmos. Amado, a queda vem justamente aí, quando a pessoa confia em si mesmo. Confia em si mesmo e despreza os outros. Se considera justo. E é muito interessante nós cristãos. Essa parábola aqui, querida, ela é principalmente para nós. Nós somos justificados, sim. Nós somos justos, sim. Mas nós somos justos pela graça de Deus. Foi o sangue de Jesus que nos justificou. Se hoje nós estamos andando no trilho da fé e da obediência, foi porque a graça de Jesus nos pegou descarrilados e nos colocou no trilho da graça e da obediência. Eu continuo fiel nesse trilho, mas sabendo que quem me colocou aqui é o Senhor. E que quem me dá força e me permite que eu continue nesse trilho é o Senhor. Então, irmãos e irmãs, olha que coisa espetacular. Quando eu tenho esse entendimento. Jesus via muitos que confiavam em si mesmo, se consideravam justos e desprezavam os outros. Amados irmãos e irmãs, nós sabemos que a religião é uma canoa furada. Nós sabemos que a religião não vai levar a Deus. O único que salva é Jesus, não é? Mas nós nunca podemos desprezar os outros, ainda que sejam religiosos, com as religiões mais estranhas do mundo. Nós não podemos desprezar o ser humano, a pessoa humana. Nossa relação tem que ser uma relação de amor,
de oração, uma relação de testemunhar a graça do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o Senhor percebia que existiam aquelas pessoas religiosas, fariseus, saduceus, escribas, que confiavam em si mesmo, que auto se justificavam e que infelizmente desprezava todo mundo, não é? Desprezava. Eu faço as coisas certas não para agradar a Deus, mas para falar que o outro não faz. Aí está o erro. E é aí que Jesus conta a parábola, não é? O lugar comum é o templo, lugar da adoração, lugar de louvar a Deus, de adorar a Deus, de entregar o sacrifício. Lugar comum é o templo. E 2 homens sobem ao templo para adorar o Senhor. Um é fariseu, uma seita que, segundo José, na época de Jesus, na Palestina, existiam 3.000 fariseus, né? Era uma seita muito forte, muito especial. A maioria deles não eram teólogos, né? Eram muito zelosos com as coisas de Deus, com o templo, com o culto, com a liturgia, com tudo, não é? E o outro é um publicano. Publicano é um judeu, mas que cobra impostos dos judeus para Roma, considerado um traidor, não é? E aí, amados, na parábola de Jesus, o Senhor diz assim, olha, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Mas os 2 tinham o mesmo desejo, orar. Mas olha a diferença de oração. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Não é? Ele ficou em pé, uma postura normal, não é? Nessa questão de ficar em pé, não entra muita questão, apesar de que o outro nem consegue levantar os olhos, né? Mas ele fica em pé e ora de si e para si mesmo. Amado, quantas vezes isso é possível? Não é? A pessoa, ela ora na arrogância, ela ora na discriminação, ela ora, né, no pecado. Ela não ora para Deus, ela ora de si para si mesmo. Ou seja, a oração não passa no teto. A oração é para o seu próprio ego, para o seu Deus que é Ele mesmo. O Deus ego. Ele fala com Ele mesmo. Ele ora de si para si mesmo. Isso é uma coisa bem estranha e bem possível, não é? E aí, amados irmãos e irmãs, olha a oração dele. Ó Deus, graças te dou. Uma oração perfeita. Se dirigindo a Deus e dando graças a Deus. Mas olha a motivação, perceba as palavras, ó. Te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. É certo não ser ladrão, roubador, é certo não ser injusto e é certo não ser adúltero. Graças a Deus, né? Graças a Deus que ele era fiel à esposa, graças a Deus que ele não roubava os outros, graças a Deus porque ele não era injusto, graças a Deus. Só que olha a frase inicial, porque não sou como os demais homens. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Isso é uma oração da prepotência, da arrogância e da discriminação.
Ele poderia falar assim: Senhor, graças te dou, porque o Senhor tem me ajudado. Tem me ajudado a ser fiel à minha esposa, tem me ajudado a ser correto nas minhas coisas financeiras, tem me ajudado a ser leal. Graças te dou por isso, Senhor. Eu poderia orar dessa forma, mas o que ele faz, amados irmãos e irmãs, é apenas orar para falar mal do outro, para discriminar, não é? Olha que coisa interessante. Senhor, muito obrigado, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele não estava orando para Deus. Ele estava orando de si para si e ao mesmo tempo humilhando o publicano que ali estava do lado. Não é? Porque não sou roubador, injusto e adúlteros, nem ainda como este publicano. Pronto. Graças te dou, porque eu não sou como esses publicanos aí. É interessante que a frase, ela não está totalmente errada. Nós agradecemos a Deus realmente por não sermos publicanos. Nós agradecemos a Deus por não sermos adúlteros. Nós agradecemos a Deus. Mas a oração dele era para ferir o próximo. Era para se autopromover. Era para causar constrangimento e tristeza nos seus ouvintes. Era para se sentir mais orgulhoso de si mesmo, no sentido mais vaidoso e pecaminoso da palavra. Amado, era uma oração para aparecer, para se exaltar. Era uma oração para botar no perfil, para dizer, olha, né, eu acho muito interessante, gente, perfil. Né, tem, perfil não, Marisa, no WhatsApp, como é que vai? No WhatsApp não, status. O status do Facebook é a piada. É uma piada o status do Facebook. Né? A pessoa põe um bico na boca assim para dizer que tem um bico e o outro não tem. Para não falar do resto, né, Maria? Que coisa boba, né? Amado, que coisa estranha isso. Ele levanta a voz e faz uma oração para se colocar no status. Para dizer assim, eu não sou publicano. Não é? Eu não sou, né, pecador como essas pessoas. E aí, queridos irmãos e irmãs, olha o que ele diz, tudo que ele faz é certo. Jejum 2 vezes por semana. O judeu jejuava na segunda e na quinta. Não é? Jejum 2 vezes por semana, que bom. Jejum é uma prática correta. Não é? Nós, metodistas, nós amamos o jejum. Nós praticamos o jejum semanal. É coisa linda. Que bom que ele jejuava 2 vezes por semana. Não é? Ele diz mais, e dou o dízimo de tudo que ganho. Que coisa maravilhosa é a pessoa ser liberta ao ponto de começar a entregar o dízimo. Ela é liberta. Não é? Eu não posso. Eu conheço pessoas que não podem e entregam o dízimo, porque são libertas. Que coisa boa, né? Só que tem, querido, tudo isso tem que ficar no sigilo. Quando você faz uma oferta a alguém, quando você entrega o teu dízimo, quando você jejua, você deve ficar em silêncio, porque o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Jesus diz que há uma recompensa para quem dá esmola, para quem ora e para quem jejua. Há uma recompensa, lógico que há, para quem entrega o seu dízimo, com certeza há. O Deus que vem em secreto te recompensará. Mas não é para você usar essas coisas tão lindas para desconstruir os outros. Amados irmãos e irmãs, nós não podemos afastar os outros do Evangelho. O outro é da igreja tal, o outro é da igreja A, igreja B,
o outro é espírita, o outro é muçulmano, o outro é kardecista, o outro é ateu. Amado, nós não podemos afastar as pessoas do Evangelho. Se nós estamos caminhando no trilho da fé e da obediência, é porque Deus nos colocou nesse trilho. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos colocou no trilho da fé e da obediência. Mas não porque somos melhores do que os outros, não porque não somos iguais aos outros. A gente tem que ter mais compaixão pelos outros. Tem que ter mais compaixão pelas pessoas que estão perdidas e angustiadas. Eu morei numa certa cidade que existia uma praça. E essa praça, acho que na quinta-feira, Marisa, tinha uma aglomeração de jovens. E eu sempre passava e olhava aquela aglomeração. E aquela praça, gente, na época, era tanta maconha, mas tanta maconha, que ficava uma nuvem de maconha. Você olhava assim, né, com relação às luzes da noite, tudo parecia uma nuvem, uma fumaça, uma única fumaça. E aí nós estávamos com o pessoal da Jocum e fomos fazer, foi uma quarta-feira, mas quarta ou quinta, não me recordo, e fomos fazer evangelização nessa praça, né? E eu fui eu e mais um. Foram várias duplas, né? Nós ficamos meia hora, 40 minutos nessa praça. A gente saiu de lá com roupa com cheiro de maconha. Não é? Até meio tonto. Eu nunca fumei maconha, nem sei o que é, mas foi terrível. Eu sei qual é o cheiro. É impossível não sentir o cheiro da erva. Aquele cheiro horrível. E a gente entrou lá, vimos meninas bonitas, jovens bonitos, jovens negros, brancos, loiros, olhos azuis, todos os tipos de pessoas. Pessoas gordas, magras, altas, baixas, fortes, e 99% jovens, né? Amado, eu me apresentava para falar de Cristo como pastor, todos, sem exceção, se alegraram com a minha presença e com as palavras, todos sem exceção. Ontem a gente teve a reunião da clã da igreja e a Marisa fez um café muito saboroso, né? Eu não tomei café, mas eu sei que é saboroso, porque o café é bom. Né, Marisa? O café era muito... Qual era o café? A propaganda. Não sei qual era. Era um café muito bom e sobrou. Estava na cozinha. E aí, quando eu vi na praça em frente à igreja umas pessoas, eu falei assim, deve ser mendigos, vou levar esse cafezinho lá. Atravessei a rua, fui eu com a garrafa térmica, sozinho. E um monte de copinho de descartável. Quando eu cheguei, eram 7 jovens, não eram mendigos. Eram 7 jovens fumando drogas, né? Quando eu cheguei e falei com eles, tinha que ver a alegria, o respeito. Né? Um repetiu 3 vezes, o senhor é pastor? O senhor é pastor? O senhor é o rei? Eu falei, Marisa, em evangelização nunca fui tão amado e tão respeitado como ontem. Né? Que alegria, que coisa alegre, coisa... Tive até que tomar cuidado por causa da Covid. Até orei, Senhor, não me deixe. Não é? Eles fizeram festa, alegria. Nem todos tomaram café, mas pediram oração. Ore por mim, deram um nome, orei por um, orei pelo outro. Um estava fazendo aniversário, o outro correu atrás de mim pedindo oração. Não é? Coisa eu achei tão lindo. Amados irmãos e irmãs, sabe o que a gente aprende com isso? Nós, todos nós, estamos descarrilados. É o trem fora do trilho. Mas a graça de Deus que nos colocou no trilho. E nós não estamos no trilho para falar que o outro não está, para falar mal da outra igreja ou da outra religião ou do outro ser humano. Nós estamos no trilho para exercer misericórdia e para amar as pessoas. Ontem eu disse uma frase para Marisa, que eu nunca falei essa frase na minha vida, né? Eu devo me relacionar com o outro
como se o outro fosse filho de Deus, ainda que ele não seja. Ainda que ele não seja. Nós sabemos que ninguém é filho de Deus. Ninguém. Filho de Deus é só Jesus. Mas aquele que recebe Jesus é feito filho de Deus, não é? Então, o que eu devo fazer? Ver o próximo como filho de Deus e trazê-los para que eles tenham um encontro com Cristo e aí verdadeiramente eles se tornem filho de Deus. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego meu dízimo de tudo, eu não sou como esses pecadores, graças a Deus. Graças a Deus que eu não estou fumando droga, graças a... Amado, ele não está dando graças a Deus. Você já viu pessoas falando assim, e graças a Deus que eu não fui lá. Né? Ele está usando o nome de Deus em vão, está usando uma frase, não é, totalmente fora do contexto, apenas porque ele aprendeu assim. Não é? A gente usa o nome de Deus muitas das vezes no automático. E esse rapaz estava orando de si para si, desprezando o outro. Eu não sou como esse publicano, eu não sou ladrão, não sou adúltero, não sou assassino. Que bom que não é. Entrega o dízimo, continue assim. Jejum, continue assim. Esse não é o problema. O problema, querido, é quando eu, na minha arrogância, na minha vaidade, começo a desprezar os outros que são diferentes. Não é? Nós devemos ter mais caridade com as outras pessoas, seja ela quem for. Amado, se alguém cai, não pergunte a religião da pessoa, não pergunte se é homem, mulher, se é gay, se é lésbica. Se ela caiu, amado, levante, ajude aquela pessoa, não importa quem é. Amados irmãos e irmãs, essa é a diferença, essa é a caridade que Deus quer em nós. Não é? Não importa quem é a pessoa. Não tem importância. Importância é o nosso testemunho. Essa semana, na quinta-feira, né, nós tivemos a alegria, eu, o pastor Zé Mauro, de almoçar na casa paroquial aqui embaixo, da catedral com o padre. Estava eu, pastor Zé Mauro, o padre, o bispo diocesano, Dom Luiz, muito engraçado ele, uma pessoa muito bacana, o pastor luterano e um pastor anglicano, o pastor Alexandre, né? E nós simplesmente fomos lá e almoçamos juntos, não é? Compartilhamos as experiências, não é? Amado, eu não posso desconstruir o outro. Eu tenho que evangelizar com a minha vida, com a minha atitude, não é? Eu não tenho nenhum problema de identidade, eu sei exatamente quem eu sou, não é? Não tenho nenhum problema. Contudo, queridos irmãos e irmãs, eu não posso desconstruir os outros, me afastar das pessoas. Pelo contrário, o evangelho só é evangelho quando eu consigo comunicar o evangelho. Que adianta o evangelho aqui assim, com o livro fechado? Graças te dou porque eu não misturo com os outros. Graças te dou. Amados irmãos e irmãs, é impossível. Nesse mundo nós somos chamados para ser sal e luz do mundo, não para desprezar os outros. Querido, esse fariseu aqui pode ser nós metodistas, nós protestantes, nós evangélicos, os grandes fariseus. Por quê? Porque faz tudo certo para dizer que os outros não fazem nada certo. Não é? Olha que coisa terrível, querido. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor, eu era adolescente, e o pastor dizia, eu não sou da igreja tal, nós não somos da igreja tal, porque a igreja tal é assim. Nós não somos
batistas porque os batistas são assim. Nós não somos metodistas porque os metodistas são assim. E ele foi desconstruindo. Para que isso, amado? Nós sabemos que as denominações são diferentes, não é? Mas por que uma desconstruir a outra? Todos nós somos cristãos. Isso basta. Quando você lê os mártires, eu estou lendo o Martírio na Palestina, escrito por Eusébio de Cesareia, todos os mártires, o único testemunho deles diante dos seus opressores é: sou cristão. E por isso eles eram mortos, queimados, devorados, pés queimados, jogados no mar, porque o testemunho deles era: sou cristão, sou crente em Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Temos nossas raízes denominacionais, amamos nossos valores, nossas tradições, não é? Não temos nenhum problema. Agora, nunca podemos desprezar os outros por causa da nossa fé, por causa da nossa teologia ou por causa do nosso estilo de vida. Nós não podemos orar de si para si. Nós precisamos ter uma relação, volto a dizer, nós estamos no trilho, porque a graça de Deus nos colocou no trilho. E nós não podemos permanecer sozinhos no trilho. A tarefa de Deus é que a gente busque mais pessoas. Amado, Deus não quer somente eu. Deus quer mais pessoas no trilho da salvação. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Lembro até hoje que eu fui visitar uma senhora que ficou 10 dias na UTI. 10 o quê? 30 dias na UTI. E quando eu fui visitá-la no quarto, ela já falando bem, ela segurou a minha mão e falou: pastor, faça de tudo para que a igreja não cresça, porque é muito bom estar só a gente na igreja. Eu entendi que ela estava realmente passando mal, por falar de tamanha bobagem, né? Amado, mas muitas vezes é o sentimento. Não, nós somos bons. Não podemos ter mais ninguém, senão vai estragar. Não é? Nós já estamos estragados. Estragados na vaidade, na prepotência, no orgulho. Não é? Estragados na vaidade religiosa. Amado, quantas vezes nós somos esse fariseu? Precisamos nos converter. Precisamos converter nossa vida. Precisamos realmente voltar para Deus. Começar de novo. É igual fazendo a aula de moto, mãe. Aí eu fui, vai para lá, vai para cá. E é terrível fazer aula de moto, pessoal. Não aconselho ninguém a fazer. Depois tinha que subir numa rampinha pequenininha, né, Marisa? Uma coisa terrível. Nunca consegui. Né? Aí eu fui para lá, para cá, porque quando eu fui subir na rampinha, né, caí da rampinha. Aí o instrutor falou assim: você aprendeu tudo errado, vamos começar de novo. Talvez, irmãos e irmãs, assim esteja a nossa vida espiritual. Né? Estamos jejuando, estamos entregando o dízimo, estamos indo à escola dominical, estamos sendo fiéis, graças a Deus. Mas lá na frente há uma arrogância, há uma vaidade, há uma prepotência. Aí Jesus fala assim: olha, vocês aprenderam tudo errado, vamos começar de novo. Amado, quaresma significa isso, voltar ao primeiro amor. Quaresma significa: vamos aprender de novo? Vamos ver as lições iniciais? Não é? Vamos voltar ao alfabeto? Eu já disse para vocês que eu tinha na minha época uma cartilha e a professora pegou, fez assim, como se fosse uma pista, né? De um lado ou outro do quadro, falou: olha, vocês estão nesse carrinho e quem conseguir chegar no final, primeiro, lá no finalzinho da cartilha, é o carrinho que chegou no final e vocês vão ganhar uma caixa de bombom. Gente, caixa de bombom na minha infância era tão cara, que eu acho que papai nunca comprou, Marisa.
Né? Eu acho que é por isso que eu gosto de bombom, Marisa. Deve ser. Eu como bombom sem parar, mas tem que até esconder. Eu amo bombom, amo, né? E aí, ó, tá chegando Páscoa, pessoal, por favor, me dê bombom. E aí, queridos, eu fiquei assim maravilhado. E a gente começava a estudar a cartilha. Gente, eu parei numa história do pato, né? Quase que eu falei assim, aquele maldito pato. E era o pato entrou na panela. Ele merecia entrar na panela mesmo. Entrou. Eu fiquei várias semanas naquele pato e até hoje eu fecho os olhos e lembro daquele patinho bonitinho do lago. Até hoje, pensa no bombom que não ganhou. É, e lembro do bombom que eu não ganhei, exatamente. Não é? Amado, quaresma é isso. Quaresma é isso. E Deus falou assim, vamos começar de novo. Vamos voltar na cartilha do Evangelho de novo. Vamos, amado, eu me sinto na quaresma lá no início, né? Voltando tudo de novo, mas para aprender certo. Isso que é fantástico. Eu quero aprender certo. Eu quero começar de novo, não é? Porque muitas das vezes eu já faço tanta coisa maravilhosa, mas com a intenção errada. Se eu não tenho caridade para as pessoas que caem, para as pessoas que se desviam, para as pessoas que estão no mundo, para as pessoas que estão perdidas, para as pessoas que são diferentes, se eu não tenho caridade, é porque eu não aprendi nada. Se eu não tenho humildade, se eu ainda estou sendo arrogante, se eu ainda estou sendo prepotente, se ainda estou orando de mim para mim mesmo, não é? É porque eu não aprendi nada. E aí, amados irmãos e irmãs, aqui está agora o publicano que nada é. Publicano nada é. É um traidor, trabalha para o governo opressor romano, né? Trabalha contra o império, mas trabalha né? Contra o povo, não é? É aquele que não vale nada, né? Mas esse publicano que nada vale, olha o que a Bíblia diz. O publicano, aí eu colocaria assim, que nada vale, estando em pé, né? Lembra que a oração é em pé também, mas longe, nem um momento ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito. Muito comum até hoje entre aqueles que oram no Oriente Médio. Você vai ver cristãos assim, principalmente ortodoxos, né? O ortodoxo ele curva a cabeça e olha para o coração, né? Você vai ver muçulmanos e também judeus, algumas vezes orando assim, ó, né? Muito comum. Ele batia no peito, de longe, não levantava a cabeça, de vergonha, de arrependimento, de conversão. Olha, batia no peito, né? Em conversão, querendo melhorar de vida, nem olhava para o céu, querendo se converter, dizia: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Não é? Kyrios eleison. Christ eleison, Cristo, piedade. Kyrios eleison, Senhor, piedade. Né? É assim que está. Ele está orando dessa forma. É assim que está em grego, Marisa. Kyrios eleison. Não é? Por isso que na Idade Média, no culto a Deus, se repetia essa frase 14 vezes. Depois 7 vezes. Com a Reforma Protestante, Martim Lutero, no culto que ele estabeleceu, e depois também esse culto foi seguido pelos anglicanos e por John Wesley, na hora do culto eles falavam isso 3 vezes. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Não é? Os cristãos ortodoxos, tanto grego como russo, tem um livro muito interessante chamado Peregrino Russo, que eles repetem essa frase mais de 1000 vezes por dia. A frase assim: Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Não é? Ou Cristo, Filho de Davi, tende piedade de mim, pecador. É a oração do Bartimeu, não é? Filho de Davi, não é? E a oração desse publicano: Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Kyrios eleison. Amados irmãos e irmãs, ele era pecador mesmo, não é? Com certeza ele era. Mas ele estava pedindo misericórdia de Deus. Estava pedindo a cura de Deus. Não é? É interessante que sempre as pessoas se justificam. Quando elas começam a se justificar, já estão perdidas. Não é? Teve uma interessante que eu fui num mercado aqui em Friburgo. Eu me dirigi a um senhor, uma senhora, para comprar uma coisa. E ele estava ouvindo uma música evangélica. Eu falei: senhor evangélico? Na mesma hora ele falou: não sou. Mas todo Natal eu dou bolsa de compra. Ele foi falou um monte de coisa que ele faz de bem, mãe. Eu falei: mas não foi isso que eu perguntei. Não é? Não é se justificando, querido. Eu creio que esse publicano tinha até muita coisa bacana. Talvez ele tinha uma esposa, era fiel à esposa, não é? Contudo, amado, a verdade é que ele queria perdão. Ele queria encontro com Deus. Ele queria a justiça que vem do céu. É isso que ele queria, não é? Ele queria essa justiça que vem do céu. Ele queria o perdão do Senhor. Senhor, ele podia falar assim: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Mas lembra que no Natal sempre eu dou uma boneca para criança carente. Amado, ele não faz nada disso. Ele apenas diz: Senhor, tende piedade de mim, pecador. Amado, é uma prática de arrependimento diário. Basileste Link, da Irmandade Evangélica, lá de Curitiba, é falecida já. Ela é alemã, mas aqui no Brasil estão em Curitiba. Eu já estive lá, eu, Eloned, Mirna, Tereza Pereira, né, Marisa? E uma das práticas que elas têm é a prática do arrependimento diário. É você acordar de manhã e falar: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir andar em santidade. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou crescer espiritualmente. Não vou ter caridade. Não vou ter bom testemunho. Tem piedade de mim, pecador. Olha que coisa linda, querido. Não é? Esse publicano, que era pecador, sim, ele sobe, não olha, baixa a cabeça, bate no peito. Olha o gesto, gente. Oração com gestos. Oração não se faz só com a boca ou com a mente, se faz com o corpo. Você ora com o corpo. E ele faz esse gesto, querido, e diz: Senhor, tende piedade de mim, pecador. Só isso. Não é? Ele não falou os nomes dos pecados. Ele não falou as coisas boas que ele fazia. Ele só queria a pena, a piedade, a misericórdia de Deus. E aí Jesus diz que: digo a vocês, é uma parábola de Jesus, digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Não é? Jesus coloca um publicano assim. O publicano geralmente agredia o judeu religioso, e o judeu religioso agredia o publicano. O publicano falava do judeu religioso: seu fanático. O judeu religioso falava assim: seu pecador miserável. Mas aqui Jesus coloca um publicano bonzinho. Esse aqui é crente, se converteu, né? Senhor, tem de piedade de mim, pecador. Jesus diz assim: digo a vocês
que esse desceu justificado para a sua casa. Legal, né? Foi para a sua casa justificado, foi para a sua casa perdoado. E não aquele. Aquele voltou para a sua casa com a sua religião, com as suas boas obras, mas com coração ruim, com coração soberbo, exaltado, maligno, né? Voltou com o coração pesado. Que coisa, amada. A pessoa tem, e aí é uma coisa interessante, a pessoa muitas vezes pratica todas as coisas boas, mas continua com o coração pesado, porque não tem humildade, não tem humildade de cair diante de Deus, de se humilhar, não é? E aí Jesus diz assim, porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse santo evangelho. Senhor, tende piedade de mim, pecador. Senhor, tende piedade de mim, pecador. Que bom, Senhor, saber que somos salvos por causa da tua misericórdia, que estamos no trilho, porque o Senhor nos colocou pela graça no trilho. Obrigado, Senhor, porque a fé, a graça, dom de Deus, para que ninguém se glorie. Muito obrigado, Deus, por isso. Não vem de nós mesmos. A fé não nasce no meu coração. Eu não tenho grande fé. Não tenho. A fé é um dom do Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai. Obrigado, Deus, por essa manhã e por esse evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos então fazer a oração final. Quero desejar a você um lindo sábado, um sábado de descanso, de paz. Você vai fazer hoje uma caminhada gostosa, não é? Vou trabalhar o dia inteiro, fazer uma caminhada à noite. Faz sim. Hoje seja um dia muito bom na sua vida. E vamos nos preparar para amanhã, gente. Amanhã é o 4º domingo da Quaresma. É um evangelho lindo de amanhã. Quem tem um lecionário sabe qual é o evangelho de amanhã, né? Vai ser lindo. Amanhã nós temos escola dominical às 9 horas da manhã. Gênesis 46 já, Marisa. Nós temos amanhã também, 10 horas, o culto com Santa Ceia. Se você não puder ir à igreja, prepara o cálice, prepara o pão para você tomar ceia em casa com a gente. A gente vai consagrar. Você vai poder tomar o pão e o cálice em comunhão, né, com a gente, se você não puder ir à igreja amanhã. E amanhã é o 4º domingo da Quaresma. Então, prepara o teu coração. Será realmente muito maravilhoso. Muito maravilhoso o Santo Domingo. Bem, domingo é dia de descanso no Senhor. Glória a Deus. Seu domingo vai ser muito bonito, muito agradável, com chuva, com sol. Vai ser uma bênção do Senhor. Vamos orar, querido, pelas pessoas que perderam seus queridos, que estão de luto por várias doenças e principalmente pela Covid, né? Que já há 3 dias tem matado mais de 2.000 pessoas. Orar para Deus estancar isso. Orar para que a vacina chegue logo. Eu quero ser vacinado, né? Vamos orar para que essa vacina chegue logo, não é? Orar para que Deus venha abençoar a nossa vida, abençoar as crianças, né? Eu fiquei ontem sabendo, antes de ontem, né, pela Band, Marisa, que São Paulo tem 21 crianças internadas na UTI por causa do Covid. São crianças com menos de 9 anos, né? Milhares de jovens internados, né? Então a gente precisa que Deus abençoe. E milhares de jovens fazendo aglomerações e baladas, né? Parece que as pessoas não têm juízo. Vamos orar por elas, né? Orar pelos enfermos, pelas pessoas que nós queremos tão bem, né? Como a irmã Maria, do João Batista,
o seu Osmar, Dimar, né? Moisés, Ivete, Luzia, pessoas tão lindas, a mãe e o pai da Clarinha, todos vocês que precisam de oração. Orar pela Madalena, Marina, gente, orar pela Marina, que foi para o INTA operar, mas não deu certo, teve que voltar. Né? Orar pela graça na vida dela, em nome de Jesus. Orar, queridos irmãos e irmãs, pelo Rodrigo, né? Pela Paulinha, a gente tem que orar pela Paulinha, hein? A doutora Paulinha, né? Para que a Paulinha possa fazer o transplante, seja abençoado no trabalho dela, seja uma grande médica, assim como foi seu pai, Paulo, nosso irmão Paulo Soares, que está com Cristo. Né? Então, vamos estar nessa oração forte. Forte porque estamos unidos. Forte porque é no nome de Jesus. Toda oração que é feita em união e no nome de Jesus é uma oração forte. Né? Oração fraca é oração da prepotência. É a oração aqui do fariseu. Essa é oração fraca, Marisa. Né? Então vamos orar nesse momento. É a Renata Amaral, né? Que o filho está tossindo sem parar, né? As pessoas enfermas da sua casa. Pode colocar os nomes, as orações, os pedidos, para a gente fazer oração. Aqui é o nosso caderno de oração, tá bem? Então vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos pela tua misericórdia. Tudo que temos ou fazemos é porque o Senhor tem nos ajudado. Agora, Pai, nós colocamos nossa família e nossa casa diante de Ti. Colocamos nossa vida diante de Ti. Nossos filhos, o futuro e o presente dos nossos filhos. Colocamos nossa vida financeira, nossa vida empresarial, vida de funcionário, de trabalhador, finanças, nas Tuas mãos. Colocamos diante de Ti nossa vida espiritual, que possamos ter nosso culto doméstico, que possamos Te adorar, Te servir dentro da nossa casa. Senhor, colocamos diante de Ti, ó Deus, nossa saúde. Venha trazer cura mental, cura psicológica, cura física. Venha abençoar nossa vida, Pai. Venha também, Pai amado, abençoar, Deus amado, Deus eterno, a vida, Senhor amado, nos nossos irmãos e irmãs, das nossas igrejas, Pai. Tem igreja que tem conseguido superar os desafios. Pai, tem igreja que tem fechado as portas pela questão financeira. Tem igreja, Senhor, que mesmo superando os desafios, a frequência, Pai, tem sido mínima. Pessoas que vão ao mercado, pessoas que vão ao hortifruti, pessoas que vão à padaria, pessoas que vão à loja, pessoas que andam no meio da rua, mas que têm medo de ir à igreja. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Deus das igrejas, Senhor, que com isso também estão sofrendo muito. Tenha misericórdia dos pastores que estão estressados, angustiados, deprimidos, Pai amado, se sentindo incapazes diante de tanta luta. Abençoa teus filhos e filhas pastores, Pai. Deus amado, homens e mulheres vocacionados. Não há dinheiro que pague uma pessoa vocacionada, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Abençoa também, Deus, Pai amado, as igrejas de Cristo no mundo. Abençoa, Senhor, esse tempo quaresmal. Abençoa, Senhor, os enfermos, os idosos. Deus amado, os hospitais. Abençoa, Senhor, os trabalhadores dos hospitais, os familiares daqueles que trabalham no hospital, da faxineira até o diretor do hospital. Sejam todos abençoados por Ti. Abençoa seus familiares. Abençoa também, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor eterno, nosso santo domingo. Que seja um domingo sereno, um domingo gostoso, de paz na Tua presença. Senhor amado, um domingo feliz na liturgia da igreja. Pai, abençoa também, Pai, nosso Brasil, Senhor. Deus, que possamos, ó Deus, investir e comprar logo essas vacinas, Pai. Que a nossa população seja vacinada, toda ela ainda esse ano, Pai. Eu oro para que toda a população do Brasil seja vacinada esse ano. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Com exceção das grávidas e das crianças, Pai. Que todos possam ser vacinados esse ano ainda. Senhor amado, eu oro pelos nossos governantes.
seja no municipal, estadual, na área federal. Eu oro, Pai, pelos nossos líderes. Senhor, toma o mundo que sofre. Abençoa nossos irmãos judeus. Abençoa, Senhor amado, todas as pessoas, Senhor, que precisam da tua graça. Sê conosco, Pai. Nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Um beijo. A paz do Senhor. Hanna, Neia, Euzi, Diná, Maria Neuza, Gisele Gobi, Penha, querida Penha, Gobi, todos, todas, a paz, um lindo sábado e um santo domingo. Se Deus quiser, estaremos juntos até a volta de Cristo. Paz do Senhor Jesus.